Viúva só recebeu uma cabana velha, até ela descobrir o que havia escondido embaixo do piso. Ela perdeu o marido e ficou apenas com um bebê nos braços e uma cabana velha como herança, enquanto os irmãos ambiciosos ficaram com terras, gado e ouro. Parecia que o destino tinha sido cruel com ela, mas o que ninguém imaginava é que debaixo do piso daquela cabana abandonada havia um segredo que mudaria tudo. Você consegue imaginar perder tudo e ser deixada com quase nada pelos próprios cunhados? Parece impossível, mas essa história aconteceu no interior de Minas Gerais, em 1847. E o que ela descobriu naquela cabana velha foi algo que ninguém esperava. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. Amanhã do dia 23 de abril de 1847, amanheceu com um céu pesado sobre as terras da fazenda São Joaquim, nos arredores de Ouro Preto, em Minas Gerais. O sino da capela tocava lentamente, anunciando a morte de Antônio Ferreira da Silva, um dos fazendeiros mais respeitados da região. Ele tinha apenas 42 anos, quando uma febre repentina o levou em menos de uma semana, deixando para trás uma viúva de 28 anos e um bebê de apenas 3 meses. Helena Maria da Conceição segurava seu filho nos braços enquanto observava o caixão de madeira sendo baixado à terra. Ela usava um vestido preto simples, o único que possuía, e um véu que mal escondia seu rosto pálido e marcado pelas noites sem dormir. Ao seu redor, dezenas de pessoas da região prestavam suas últimas homenagens a Antônio, mas Helena sentia que estava completamente sozinha naquele momento. Do outro lado da sepultura, 3 homens observavam tudo com expressões que misturavam tristeza e algo mais difícil de decifrar. Eram os irmãos de Antônio, Joaquim, o mais velho, com 45 anos, dono de uma fazenda vizinha e conhecido por sua astúcia nos negócios. Carlos, o do meio, com 40 anos, que administrava o comércio de gado da família. E Pedro, o mais novo, com 37 anos, responsável pelas plantações de café que se espalhavam pelas colinas. Joaquim olhava para Helena com uma expressão calculista. Ele nunca tinha aprovado o casamento do irmão com aquela moça simples, filha de um pequeno comerciante falido. Para ele, Antônio tinha desperdiçado a oportunidade de fazer uma união vantajosa com alguma família importante da região. Agora, com a morte do irmão, Joaquim via a chance de finalmente corrigir o que considerava um erro e recuperar o que achava que pertencia por direito à família Silva. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Joaquim se aproximou de Helena com passos firmes. Ele era um homem alto e corpulento, com bigodes espessos e olhos pequenos que pareciam estar sempre calculando alguma coisa. "Minha cara cunhada", disse ele, colocando a mão pesada no ombro de Helena. "Sei que este é um momento terrível para você, mas precisamos conversar sobre assuntos práticos. A fazenda não pode ficar sem direção. Os negócios não podem parar. Amanhã pela manhã, o tabelião virá até a Casa Grande para a leitura do testamento de Antônio. Espero vê-la lá pontualmente às 9 horas. Helena apenas assentiu, apertando o bebê contra o peito. Ela estava exausta demais para discutir qualquer coisa naquele momento. Tudo o que queria era voltar para casa e chorar em paz pela perda do homem que tinha sido seu companheiro, seu protetor e seu amor. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. O pequeno Gabriel chorava com fome e ela o amamentava enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. A casa grande da fazenda São Joaquim, que antes lhe parecia acolhedora quando Antônio estava vivo, agora se tornara um lugar frio e hostil. Ela podia sentir os olhares de desaprovação dos criados, que já começavam a tratá-la de forma diferente, como se ela não fosse mais a senhora da casa.
Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela do quarto, Helena se levantou e vestiu novamente seu vestido preto. Penteou os longos cabelos castanhos em um coque simples e desceu as escadas segurando Gabriel, que finalmente tinha adormecido depois de uma noite agitada. Na sala principal da casa grande, os 3 irmãos já estavam reunidos junto com suas esposas. Dona Mariana, esposa de Joaquim, era uma mulher robusta de feições duras que olhava para Helena como se ela fosse uma intrusa. Dona Sebastiana, casada com Carlos, era mais discreta, mas seus olhos revelavam a mesma antipatia. Dona Eulália, a mais jovem das 3, e esposa de Pedro, ao menos tinha a decência de parecer desconfortável com toda a situação. O tabelião, Sr. Augusto Mendes, era um homem magro e grisalho, que usava óculos redondos e carregava uma pasta de couro gasta pelo tempo. Ele cumprimentou todos com formalidade e sentou-se à mesa, retirando de sua pasta um documento com o selo de cera vermelho ainda intacto. Senhores e senhoras, começou ele com voz solene, estamos aqui reunidos para a leitura do Último Testamento e disposições finais do Sr. Antônio Ferreira da Silva, lavrado em cartório no dia 1º de fevereiro deste ano de 1847, portanto, há menos de 3 meses. Helena sentiu seu coração acelerar. Antônio tinha feito um testamento apenas 3 meses atrás. Ele nunca tinha mencionado nada sobre isso. Será que ele pressentiu que algo iria acontecer? O tabelião quebrou o selo e desenrolou o documento, ajustando os óculos antes de começar a ler. Eu, Antônio Ferreira da Silva, em pleno uso de minhas faculdades mentais e sem coação alguma, declaro minhas últimas vontades quanto à distribuição de meus bens após minha morte. A voz do tabelião ecoava pela sala, enquanto ele listava os bens consideráveis que Antônio havia acumulado ao longo dos anos. A fazenda São Joaquim possuía 300 alqueires de terra, 200 cabeças de gado, 3 casas de trabalhadores, estábulos, uma serraria, plantações de milho e feijão e uma quantia significativa em dinheiro guardada no Banco Provincial. Aos meus irmãos Joaquim, Carlos e Pedro, continuou o tabelião. Deixo em partes iguais todas as terras cultiváveis da fazenda, divididas em 3 lotes de 100 alqueires cada um, com as respectivas plantações, animais de trabalho e ferramentas agrícolas que nelas se encontram. Joaquim sorriu discretamente, trocando olhares satisfeitos com os irmãos. Aquelas eram as terras mais valiosas da propriedade, localizadas em áreas férteis e próximas às rotas de comércio. Deixo também, prosseguiu o tabelião, a quantia de 5 contos de réis em dinheiro depositados no Banco Provincial, a ser dividida igualmente entre meus 3 irmãos. Deixo o rebanho de gado, que deverá ser mantido em conjunto pelos 3, com os lucros das vendas divididos em partes iguais anualmente. Helena sentia um aperto crescente no peito. Antônio estava deixando praticamente tudo para os irmãos. E ela? E o filho deles, a minha amada esposa Helena Maria da Conceição. A voz do tabelião continuou, e Helena se inclinou para a frente na cadeira. Deixo a propriedade residencial conhecida como a Cabana dos Fundos, localizada nos limites da fazenda, próxima ao antigo córrego, com suas terras adjacentes de aproximadamente 2 alqueires. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma risada abafada de Joaquim. A Cabana dos Fundos, aquela construção velha e abandonada que ficava nos confins da propriedade, aquilo não valia nada. Dona Mariana não escondeu seu sorriso de satisfação. Bem, querida, disse ela com falsa simpatia, ao menos você terá um teto sobre sua cabeça. A cabana precisa de alguns reparos, mas com um pouco de trabalho deve ficar habitável. O tabelião tossiu, constrangido, e continuou. Também deixo à minha esposa Helena os móveis de nosso quarto conjugal, suas roupas pessoais e joias, e a quantia de 500 mil réis para suas necessidades imediatas. 500 mil réis, repetiu Carlos em voz alta. É uma quantia razoável para começar uma nova vida. Muito generoso da parte de Antônio. Generoso? Helena mal podia acreditar no que estava ouvindo.
Seu marido tinha deixado fortunas para os irmãos, terras férteis, gado, dinheiro no banco, e para ela e o filho deles apenas uma cabana velha, em ruínas e uma pequena quantia, que mal duraria um ano. Senhor tabelião, disse Helena com voz trêmula, tentando manter a compostura, certamente deve haver algum engano. Antônio não mencionaria também alguma provisão para nosso filho Gabriel? Alguma quantia destinada à sua educação ou futuro? O tabelião folheou as páginas do testamento, verificando cuidadosamente cada linha. Lamento, senhora, mas não há menção específica ao filho neste documento. As disposições que li são todas as que constam no testamento. Joaquim se levantou da cadeira, dominando a sala com sua presença. Helena, disse ele em tom paternalista, entendo sua decepção. Mas meu irmão fez o que achou melhor. A cabana pode não parecer muito, mas é uma propriedade sua, livre de qualquer dívida. Os 500 mil réis são suficientes para você se estabelecer, e se for econômica, durarão bastante tempo. Carlos se juntou ao irmão mais velho. E você sempre poderá contar com a generosidade da família Silva, se passar por dificuldades. Acrescentou ele, embora o tom de sua voz deixasse claro que essa generosidade teria limites bem definidos. Pedro, o mais novo dos irmãos, parecia desconfortável com toda a situação. Ele olhava para Helena com algo que parecia compaixão, mas não disse nada. Não ia se opor aos irmãos mais velhos, especialmente quando estava recebendo uma parte tão vantajosa da herança. O tabelião guardou os documentos e se preparou para sair. Senhora Helena, disse ele, entregando-lhe uma cópia do testamento, as chaves da cabana estão com o senhor Joaquim. Os móveis que lhe foram deixados podem ser retirados da casa grande a qualquer momento. Se precisar de meus serviços para qualquer transferência legal de propriedade, meu escritório fica na rua direita, no centro de Ouro Preto. Quando o tabelião saiu, Joaquim se virou para Helena com um sorriso que não chegava aos olhos. Bem, cunhada, creio que você vai querer algum tempo para arrumar suas coisas. Não há pressa. Pode ficar na casa grande até o final da semana. Depois disso, porém, precisaremos do quarto para outros propósitos. Meu filho mais velho vai se casar em 2 meses e eles vão precisar de acomodações adequadas. 5 dias, pensou Helena, sentindo o mundo desabar sobre ela. 5 dias para deixar a única casa que conhecera como lar nos últimos 3 anos de casamento. Naquela tarde, Helena subiu até seu quarto e começou a separar suas poucas posses. As joias que Antônio lhe tinha dado eram simples, um par de brincos de ouro, um colar de pérolas pequenas e sua aliança de casamento. Os móveis do quarto incluíam a cama de casal, um guarda-roupa de madeira escura, uma penteadeira com espelho e 2 cômodas. Suas roupas cabiam em um único baú. Enquanto dobrava seus vestidos, Helena encontrou uma carta escondida na gaveta da penteadeira. Era a letra de Antônio, datada de 1 semana antes de sua morte. Suas mãos tremeram ao desdobrar o papel amarelado. Minha querida Helena, dizia a carta, se você está lendo isto, significa que o pior aconteceu e eu não estou mais ao seu lado. Perdoe-me por não ter tido coragem de lhe contar pessoalmente sobre as disposições que fiz em meu testamento. Sei que parecerá injusto, sei que você não vai entender no início, mas precisa confiar em mim uma última vez. A cabana dos fundos não é o que parece ser. Há mais naquele lugar do que os olhos podem ver. Quando estiver lá, quando estiver sozinha e em paz, procure com cuidado, procure abaixo do que é visível. A verdade está escondida onde ninguém pensaria em olhar. Meus irmãos são ambiciosos, sempre foram. Eu os conheço melhor do que eles pensam. Dei a eles o que eles mais desejam, as terras, o gado, o dinheiro visível. Mas a você, meu amor, deixo algo muito mais valioso. Deixo a você e ao nosso filho o futuro. Confie em mim, Helena. Vá para a cabana, faça dela seu lar
E quando chegar a hora certa, você vai entender tudo, com todo o meu amor eterno, Antônio. Helena leu e releu a carta diversas vezes, tentando decifrar seu significado. O que Antônio quis dizer com procure abaixo do que é visível? Que verdade estava escondida na cabana velha? Seria apenas o delírio de um homem febril ou havia realmente algo mais naquele lugar? Ela guardou a carta junto ao peito, sentindo uma pequena centelha de esperança acender em seu coração. Antônio sempre tinha sido um homem sábio e cuidadoso, se ele dizia que havia algo importante na cabana. Então, ela precisava descobrir o que era. Os 5 dias se passaram rapidamente. Helena contratou uma carroça para transportar seus móveis até a cabana dos fundos. Quando chegou ao local, seu coração quase parou. A construção era ainda pior do que ela imaginava. As paredes de madeira estavam escurecidas pelo tempo e pela umidade. Várias tábuas estavam soltas ou podres. O telhado tinha buracos que deixavam entrar a luz do sol. E a porta da frente pendia torta em suas dobradiças enferrujadas. A cabana tinha apenas 2 cômodos pequenos, uma sala que servia também como cozinha com uma lareira de pedra em uma das paredes e um quarto minúsculo nos fundos. O chão era de tábuas largas e irregulares, com vãos entre elas por onde se podia ver a terra nua embaixo. Havia teias de aranha em todos os cantos, e um cheiro forte de mofo impregnava o ar. Os homens que transportaram os móveis olharam para ela com pena. "Senhora", disse um deles, tirando o chapéu em respeito, "a senhora tem certeza de que quer ficar aqui? Este lugar está em condições muito ruins. Com o bebê, então, não me parece seguro." Helena agradeceu aos homens e os dispensou, insistindo que ficaria bem. Quando ficou sozinha, ela sentou na cama recém-montada e chorou como não chorava desde o funeral. Gabriel dormia em um berço improvisado, alheio ao desespero de sua mãe. A primeira noite na cabana foi terrível. O vento frio de abril entrava pelos buracos do telhado e pelas frestas das paredes. Helena se enrolou em todos os cobertores que tinha, mas ainda assim tremeu de frio a noite inteira. Gabriel acordou diversas vezes chorando, e ela precisou amamentá-lo enquanto seus próprios dentes batiam de frio. Quando amanheceu, Helena fez um inventário de sua situação. Tinha 500 mil réis, o que parecia muito dinheiro, mas ela sabia que precisaria administrar cada centavo com cuidado. A cabana precisava de reparos urgentes no telhado, nas paredes e no chão. Ela precisaria comprar comida, já que não tinha como plantar nada antes de vários meses. Precisaria de lenha para a lareira, velas para iluminar a noite, roupas para Gabriel conforme ele crescesse. Ela pegou uma folha de papel e começou a fazer contas. Se fosse muito econômica, os 500 mil réis poderiam durar cerca de 1 ano, talvez 15 meses, se ela vivesse de forma extremamente frugal. Mas o que faria depois? Como sustentaria a si mesma e ao filho? Helena tinha aprendido a costurar com sua mãe quando era jovem. Talvez pudesse oferecer seus serviços como costureira na cidade. Ouro Preto estava a 2 horas de caminhada da cabana, mas ela poderia fazer esse percurso 1 ou 2 vezes por semana para buscar trabalho e entregar encomendas. Nos dias seguintes, Helena começou a colocar seu plano em ação. Ela comprou tecidos baratos e linha e começou a fazer peças simples, camisas para homens, vestidos infantis, toalhas de mesa. Com Gabriel amarrado às costas, ela caminhava até a cidade e oferecia seus serviços nas lojas e nas casas das famílias mais abastadas. A recepção era sempre a mesma. As pessoas olhavam para ela com pena. Algumas compravam uma peça ou outra por caridade, mas ninguém lhe oferecia trabalho regular. A viúva de Antônio Silva havia se tornado a coitada Helena, um objeto de compaixão e fofoca, mas não alguém que merecesse respeito ou consideração. Um dia,
Reunindo toda a sua coragem, Helena foi até a casa grande da fazenda São Joaquim para pedir ajuda a Joaquim. Ela encontrou o cunhado supervisionando o carregamento de sacos de café em uma carroça. Joaquim, disse ela, aproximando-se com humildade, eu vim pedir sua ajuda. As coisas têm sido muito difíceis e eu pensei que talvez você pudesse me dar algum trabalho na fazenda. Eu poderia costurar roupas para os trabalhadores ou ajudar na cozinha, qualquer coisa que você precisar. Joaquim a olhou de cima a baixo com uma expressão de desdém. Helena, você está morando na cabana dos fundos, não está? Então você já tem sua propriedade, sua terra, sua independência. Meu irmão foi generoso com você. Não me parece apropriado que a viúva de um Silva trabalhe como uma criada comum. Seria uma vergonha para o nome da família. Mas eu preciso de dinheiro para sobreviver, insistiu Helena, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Gabriel está crescendo, precisa de roupas, de comida adequada quando começar a comer sólidos. Dona Mariana, que tinha escutado a conversa da varanda da casa, se aproximou com passos pesados. Minha cara, disse ela com falsa doçura, uma mulher em sua posição deveria considerar um novo casamento. Você ainda é jovem e, embora não seja exatamente bonita, com certeza encontrará algum viúvo ou trabalhador que queira uma esposa. É isso que as viúvas fazem, não ficam mendigando a ajuda da família do falecido marido. Helena sentiu seu rosto queimar de humilhação. Ela virou as costas e saiu da fazenda sem dizer mais nada, com Gabriel chorando em seus braços. Enquanto caminhava de volta para a cabana, ela jurou para si mesma que nunca mais pediria nada aos cunhados. O inverno chegou cedo naquele ano de 1847. Em junho, as temperaturas começaram a cair drasticamente e as chuvas eram frequentes e geladas. Com seus telhados furados e suas paredes com frestas, era impossível de aquecer adequadamente. Helena mantinha a lareira acesa dia e noite, mas o calor mal se espalhava pela sala principal e o quarto dos fundos permanecia gelado. Gabriel desenvolveu uma tosse persistente que deixava Helena desesperada de preocupação. Ela gastou preciosos réis com um médico da cidade que prescreveu xaropes caros e recomendou que ela mantivesse a criança aquecida e seca. Mas como fazer isso em uma cabana que parecia ter mais buracos do que paredes? Uma noite particularmente fria, Helena estava deitada na cama com Gabriel aninhado contra seu peito, ambos cobertos com todas as mantas e cobertores que possuíam. O vento uivava lá fora, e a chuva batia no telhado com força, gotejando através das telhas quebradas. Helena tinha colocado baldes e panelas espalhados pelo chão para coletar a água que pingava. Foi nessa noite que ela tomou uma decisão. Ela precisava consertar o chão da cabana. As tábuas velhas tinham vãos enormes entre elas e o vento frio subia diretamente da terra nua embaixo da casa, congelando tudo. Se ela conseguisse vedar o piso, ao menos parte do calor da lareira ficaria retido dentro da cabana. No dia seguinte, assim que a chuva passou, Helena foi até a serraria da antiga fazenda de Antônio, que agora era administrada por Carlos. Ela pediu tábuas de madeira para consertar o piso, prometendo pagar assim que tivesse dinheiro. Carlos estava de bom humor naquele dia, pois tinha acabado de fechar um bom negócio de venda de madeira. Ele concordou em lhe dar algumas tábuas velhas que sobrassem dos cortes. Nada de primeira qualidade, mas o suficiente para tampar os buracos do chão. Helena contratou um carpinteiro velho e meio surdo da vila próxima, oferecendo-lhe 3 das suas galinhas em pagamento. O homem concordou em ir até a cabana no sábado seguinte para fazer o serviço. Quando o carpinteiro chegou, ele avaliou o estado do piso com a experiência de quem trabalhava com madeira há 50 anos. Senhora, disse ele balançando a cabeça, este piso está podre em vários lugares. Não adianta só colocar tábuas novas em cima das velhas. Vamos ter que arrancar as podres e substituir por completo. Vai dar mais trabalho do que eu pensei.
Quanto tempo vai levar? Perguntou Helena, preocupada com o frio que entraria pela abertura enquanto o trabalho estava sendo feito. Um dia inteiro. Talvez 2, respondeu o carpinteiro. Vou precisar trazer meu ajudante. Helena concordou, embora isso significasse pagar mais uma galinha e alguns ovos que ela tinha guardado. Era um preço alto para alguém na sua situação, mas ela não via outra alternativa. Gabriel precisava de um lugar mais quente para viver, ou sua tosse poderia se transformar em algo muito pior. O carpinteiro e seu ajudante chegaram na manhã de sábado e começaram o trabalho. Eles começaram pela sala principal, arrancando as tábuas velhas uma por uma. Helena ficava no quarto com Gabriel, tentando mantê-lo aquecido e distraído do barulho assustador das tábuas sendo arrancadas e dos pregos rangendo. Por volta do meio-dia, Helena ouviu o carpinteiro chamá-la com voz urgente. — Senhora Helena, venha ver isso. Ela saiu do quarto com Gabriel nos braços e encontrou os 2 homens ajoelhados no chão, olhando para baixo através do buraco onde antes havia tábuas. O carpinteiro apontava para algo na terra embaixo da casa. — O que é? Perguntou Helena, aproximando-se. — Tem algo enterrado aqui embaixo, disse o carpinteiro. Parece uma caixa de algum tipo. Está bem escondida, coberta por uma camada de terra, mas quando tiramos as tábuas, a luz bateu de um jeito que deu para ver o canto dela. Helena sentiu seu coração disparar. A carta de Antônio ecoou em sua mente. Procure abaixo do que é visível. A verdade está escondida onde ninguém pensaria em olhar. Era isso? Era isso que seu marido estava tentando lhe dizer. Pode desenterrar? Pediu ela, tentando manter a voz calma. Por favor, com cuidado. Os 2 homens trocaram olhares curiosos, mas obedeceram. Eles desceram para o espaço embaixo do piso e começaram a cavar com as mãos, removendo a terra solta ao redor do que quer que estivesse enterrado ali. Depois de alguns minutos de trabalho, eles conseguiram liberar uma caixa retangular de madeira com cerca de meio metro de comprimento por 30 centímetros de largura. A caixa era pesada e estava coberta de terra úmida, mas quando o carpinteiro a sacudiu, algo chacoalhou lá dentro. Os homens ergueram a caixa através da abertura no piso e a colocaram no chão da sala. Helena se ajoelhou ao lado dela, com as mãos tremendo. A caixa tinha uma fechadura simples, mas estava tão enferrujada que mal se mantinha no lugar. O carpinteiro pegou uma de suas ferramentas e, com um movimento rápido, quebrou a fechadura velha. Helena respirou fundo e abriu a tampa da caixa. Lá dentro, embrulhados em tecido encerado para proteção contra a umidade, havia vários itens. O primeiro que ela retirou foi um livro grosso, encadernado em couro marrom escuro. Quando o abriu, viu que era um diário, com páginas amareladas, cheias de uma letra cursiva apertada. Abaixo do diário havia mapas, vários deles desenhados à mão em papel grosso. Helena os desenrolou cuidadosamente e viu que mostravam a região ao redor da cabana, com marcações estranhas, símbolos que ela não reconhecia e anotações nas margens. No fundo da caixa, envoltos em mais tecido encerado, havia documentos legais, papéis com selos oficiais e assinaturas elaboradas. Helena não conseguia entender toda a linguagem jurídica, mas reconheceu algumas palavras: escritura de propriedade, direitos de mineração, concessão imperial. E, por último, no cantinho da caixa, quase escondido entre as dobras do tecido, havia um pequeno saco de couro. Helena o pegou e sentiu seu peso. Quando abriu o cordão que o fechava e olhou dentro, ela quase deixou cair. O saco continha pepitas de ouro, pequenas mas inequívocas, brilhando com aquele tom amarelado característico. O carpinteiro e seu ajudante se entreolharam, os olhos arregalados. Eles tinham visto o ouro também. Helena rapidamente fechou o saco e o guardou contra o peito, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que os homens podiam ouvi-lo. Senhores, disse ela, tentando manter a voz firme, eu agradeço muito sua ajuda em encontrar esta caixa.
São pertences pessoais do meu falecido marido, documentos e lembranças de família. Nada de valor real, apenas valor sentimental. Eu confio que vocês são homens honrados e que manterão isso em segredo. Não gostaria que meus cunhados soubessem que estou guardando lembranças de Antônio. Eles podem querer tomar tudo de mim. O carpinteiro assentiu lentamente. Pode confiar na gente, senhora. A gente não viu nada, não sabe de nada. Vamos terminar o serviço no piso e seguir nossa vida. O que acontece na casa da senhora não é da nossa conta. Helena lhes deu mais 2 galinhas, além do pagamento combinado, uma pequena fortuna para ela, mas necessária para garantir o silêncio deles. Os homens terminaram de consertar o piso antes do anoitecer e foram embora, levando suas ferramentas e seu segredo. Assim que ficou sozinha, Helena trancou a porta da cabana, acendeu todas as velas que tinha e sentou-se à mesa com a caixa aberta na sua frente. Gabriel dormia tranquilamente no berço, finalmente aquecido agora que o piso estava vedado. Ela começou pelo diário. A primeira página tinha uma data, janeiro de 1798, quase 50 anos atrás. A letra era de alguém educado, provavelmente um homem de posses. Ela começou a ler. Meu nome é Bernardo Augusto de Menezes, e inicio este diário no dia da minha chegada a estas terras selvagens de Minas Gerais. Vim de Lisboa com a promessa de fazer fortuna no ouro que dizem existir em abundância nestas montanhas. Comprei uma concessão de mineração da coroa portuguesa e estou determinado a encontrar o veio que me fará rico. Helena virou as páginas rapidamente, lendo trechos aqui e ali. Bernardo Augusto descrevia em detalhes sua busca por ouro, as dificuldades que enfrentou, os trabalhadores que contratou, as minas que cavou. Por meses, ele não encontrou nada além de decepções. Mas então, em uma entrada datada de agosto de 1798, o tom mudou completamente. Finalmente, depois de meses de busca infrutífera, encontrei o que procurava. O veio de ouro está aqui, exatamente onde o velho índio disse que estaria. Fica na encosta da colina, escondido atrás de uma formação rochosa que parece natural, mas que, na verdade, esconde a entrada de uma caverna antiga. O ouro está nas paredes da caverna, em veios grossos e puros. É mais do que eu jamais sonhei encontrar. Mas há um problema. Minha concessão de mineração não cobre exatamente esta área. Estou tecnicamente em terras que pertencem a outro concessionário, um homem violento e sem escrúpulos chamado Tavares. Se ele descobrir o ouro, vai tomar tudo para si. E eu ficarei sem nada depois de investir tudo o que tinha nesta empreitada. Então tomei uma decisão. Vou esconder a mina, vou fechar a entrada da caverna, disfarçar a área e construir minha casa exatamente sobre o ponto de acesso. Assim, a entrada ficará protegida, escondida sob minha própria residência. Vou extrair o ouro lentamente, em segredo à noite, quando ninguém estiver olhando. E vou guardar tudo escondido até ter o suficiente para voltar a Portugal como um homem rico. Helena continuou lendo, fascinada. Bernardo Augusto havia de fato construído uma pequena cabana diretamente sobre a entrada disfarçada da caverna. Durante anos, ele extraiu ouro em segredo, sempre à noite, sempre com cuidado para não chamar atenção. Ele vendia pequenas quantidades de cada vez em cidades distantes, nunca na mesma região, sempre criando histórias diferentes sobre a origem do metal. Mas, então, em 1803, a tragédia o atingiu. Uma febre varreu a região e Bernardo Augusto ficou gravemente doente. Ele sabia que não tinha muito tempo. Em sua última entrada no diário, com letra trêmula e irregular, ele escreveu: Estou morrendo. A febre me consome e não há mais nada que os médicos possam fazer. Não tenho família aqui. Não tenho herdeiros. Todo o ouro que extraí está escondido na caverna e a entrada permanece selada sob esta cabana. Deixo este diário como registro do que encontrei, para que algum dia alguém possa descobrir o que aqui está. Que essa pessoa tenha melhor sorte do que eu tive. Helena fechou o diário com as mãos tremendo.
Bernardo Augusto havia morrido ali, naquela mesma cabana, há mais de 40 anos. E a mina de ouro que ele descobriu ainda estava lá, escondida em algum lugar sob o piso ou próxima à propriedade. Ela pegou os mapas e os espalhou sobre a mesa. Eles mostravam a cabana e a área ao redor em detalhes meticulosos. Havia marcações indicando a localização exata da entrada da caverna. Segundo o mapa, a entrada ficava no canto nordeste da cabana, escondida sob o que Bernardo chamava de pedra de fechamento. Helena pegou uma vela e foi até o canto nordeste da sala. Ela se ajoelhou e examinou o piso recém-consertado. O carpinteiro havia substituído as tábuas velhas por novas nesta área, mas ela podia ver as marcas no chão de terra embaixo, onde o trabalho de escavação tinha sido feito décadas atrás. Ela empurrou a mesa pesada para o lado e começou a bater no piso com os nós dos dedos, procurando por alguma área que soasse diferente, mais oca. Depois de vários minutos, ela encontrou. Uma seção das tábuas soava mais profunda quando batida, como se houvesse um espaço vazio embaixo. Helena pegou uma faca da cozinha e começou a forçar a tábua, tentando soltá-la. O trabalho era difícil, suas mãos doíam, mas ela estava determinada. Finalmente, a tábua cedeu e ela conseguiu levantá-la. Embaixo, em vez de terra, havia uma grande pedra chata com cerca de 1 metro de diâmetro. Era a pedra de fechamento que Bernardo mencionava no diário. Helena tentou movê-la, mas era pesada demais. Ela precisaria de ajuda, mas não podia confiar em ninguém com esse segredo. Ela voltou a colocar a tábua no lugar e empurrou a mesa de volta, cobrindo a área. Seu coração batia acelerado enquanto ela pensava nas possibilidades. Havia realmente ouro escondido ali embaixo? Depois de tantos anos, ainda estaria lá. Bernardo Augusto disse que tinha deixado tudo escondido na caverna. Quanto seria? Helena passou a noite em claro, lendo e relendo os documentos legais que estavam na caixa. Lentamente, com a ajuda de um dicionário velho que tinha trazido da Casa Grande, ela começou a decifrar a linguagem jurídica complicada. Os documentos eram uma escritura de propriedade e uma concessão de mineração, ambos emitidos pela coroa portuguesa em 1798. Bernardo Augusto de Menezes tinha comprado não apenas o direito de minerar na área, mas também a propriedade da terra em si. E o mais importante, a concessão cobria não apenas a superfície, mas também tudo o que fosse encontrado no subsolo, incluindo minérios, pedras preciosas e metais. Mas havia mais. Anexo aos documentos originais estava uma escritura de venda, datada de 1820, transferindo a propriedade da cabana e das terras adjacentes para um homem chamado João Ferreira da Silva. Helena reconheceu o nome. João Ferreira da Silva era o pai de Antônio, o sogro que ela nunca conheceu, pois ele havia morrido anos antes de seu casamento. Então, a cabana tinha pertencido à família Silva por quase 30 anos. Mas como os documentos e o diário de Bernardo tinham parado nas mãos de Antônio? Tinha sido João quem os encontrou? Ou havia outra explicação? Helena continuou procurando entre os papéis e encontrou uma carta, datada de 1844, apenas 3 anos atrás. Era do próprio Antônio, dirigida a ele mesmo, aparentemente escrita como uma forma de organizar seus pensamentos. Hoje fiz uma descoberta extraordinária, dizia a carta. Ao reformar a velha cabana que meu pai comprou anos atrás e que nunca usamos para nada, encontrei uma caixa escondida sob o piso. Dentro dela, o diário de Bernardo Augusto de Menezes e os documentos de propriedade e concessão de mineração. Li o diário inteiro e não posso acreditar no que estou lendo. Existe uma mina de ouro escondida sob a cabana. Investiguei mais e descobri que meu pai comprou a propriedade de um tabelião que tinha herdado os bens de Bernardo quando este morreu sem deixar testamento. Meu pai nunca soube sobre o ouro.
Ele comprou a terra apenas porque era barata e ficava nos limites de nossa fazenda principal. A cabana ficou abandonada todos esses anos porque ninguém via valor nela. Vou explorar a caverna em segredo. Se realmente houver ouro lá, isso mudará tudo. Mas preciso ter cuidado. Meus irmãos são gananciosos, sempre foram. Se eles descobrirem sobre isso, vão querer tomar tudo para si. Não confio neles, especialmente em Joaquim, que sempre achou que deveria ser ele a herdar a maior parte da fazenda de nosso pai. Não eu. Por isso vou manter isso em segredo absoluto. Nem mesmo Helena pode saber por enquanto. Ela é honesta e boa demais, poderia deixar escapar algo sem querer. Quando o tempo for certo, quando eu tiver certeza de tudo, vou contar a ela. Mas, por enquanto, este será meu segredo. Helena sentiu lágrimas rolarem por seu rosto. Antônio tinha sabido sobre o ouro. Ele tinha explorado a mina. E ele tinha mantido tudo em segredo, até dela para protegê-la. Agora, ela entendia porque ele tinha deixado a cabana para ela no testamento. Não era uma propriedade sem valor, era um tesouro escondido. Nas semanas seguintes, Helena agiu com extremo cuidado. Durante o dia, ela mantinha sua rotina normal, costurando, cuidando de Gabriel e ocasionalmente indo até a cidade para vender suas peças. Mas à noite, quando Gabriel dormia profundamente, ela trabalhava na pedra de fechamento. Usando uma barra de ferro que encontrou nos restos de ferramentas deixados na cabana, ela lentamente conseguiu fazer alavanca sob a pedra. Levou 3 noites de trabalho árduo. Suas mãos ficaram cheias de bolhas e cortes, mas finalmente ela conseguiu mover a pedra o suficiente para ver o que havia embaixo. Uma escada de pedra descia para a escuridão. Helena pegou uma lanterna e, com o coração batendo forte, começou a descer. Os degraus eram antigos, mas sólidos, cortados diretamente na rocha. Ela contou 15 degraus até chegar a um túnel baixo, com cerca de 1,5 metro de altura, forçando-a a se curvar um pouco. O túnel se estendia para a frente por cerca de 10 metros, suas paredes mostrando marcas de ferramentas onde alguém havia escavado décadas atrás. No final do túnel, ele se abria em uma caverna natural. Com cerca de 3 metros de altura e 5 metros de largura. Helena ergueu a lanterna e mal pôde acreditar no que seus olhos viam. As paredes da caverna brilhavam com veios dourados, linhas irregulares de ouro puro que serpenteavam através da rocha escura. Em alguns lugares, o ouro formava bolsões do tamanho de seu punho, projetando-se da parede como nódulos reluzentes. No chão da caverna havia ferramentas antigas, pás e picaretas abandonadas. E em um canto, cobertos por uma lona encerada, havia sacos. Helena se aproximou com mãos trementes e abriu um deles. Estava cheio de pepitas de ouro de vários tamanhos, algumas pequenas como grãos de arroz, outras grandes como ovos de codorna. Ela abriu os outros sacos e encontrou o mesmo. Havia pelo menos 5 sacos cheios, cada um pesando vários quilos. Era mais ouro do que ela jamais tinha visto em toda a sua vida. Era uma fortuna inimaginável. Bernardo Augusto tinha extraído tudo aquilo décadas atrás e o deixado ali, escondido, quando morreu. E depois dele, Antônio tinha descoberto a mina e adicionado ainda mais ouro aos sacos, mas ele também morreu antes de poder fazer qualquer coisa com a descoberta. Helena subiu de volta para a cabana, recolocou a pedra de fechamento no lugar e cobriu tudo com as tábuas do piso. Ela precisava pensar com cuidado sobre o que fazer a seguir. Se ela de repente aparecesse com ouro, as pessoas fariam perguntas. Seus cunhados ficariam imediatamente suspeitos. Ela poderia até ser acusada de roubo. Não, ela precisava ser inteligente sobre isso. Precisava vender o ouro aos poucos, em pequenas quantidades, em lugares distantes, exatamente como Bernardo tinha feito décadas atrás. E precisava ter uma história convincente sobre de onde o ouro vinha. Durante os meses seguintes, Helena colocou seu plano em ação.
Uma vez por mês, ela pegava uma pequena quantidade de ouro da caverna, geralmente 2 ou 3 pepitas não muito grandes. Ela as escondia em um saco de pano amarrado sob suas saias e viajava para cidades distantes, às vezes a 2 ou 3 dias de viagem, levando Gabriel com ela. Em cada cidade, ela procurava ourives e joalheiros discretos. Dizia que as pepitas eram herança de família, presentes de um tio que tinha trabalhado nas minas décadas atrás e que ela precisava vendê-las para sustentar seu filho. A história era plausível o suficiente para que ninguém fizesse muitas perguntas. O dinheiro que ela recebia era substancial, muito mais do que ela poderia ganhar costurando em um ano inteiro. Mas Helena era cuidadosa. Ela não mudava seu estilo de vida de repente. Continuava morando na cabana, continuava vestindo roupas simples, continuava trabalhando como costureira. A única diferença é que agora ela podia comprar comida melhor para Gabriel, roupas mais quentes para o inverno e fazer pequenos reparos na cabana sem se preocupar com cada centavo gasto. As pessoas da região começaram a comentar que Helena parecia estar se saindo melhor do que esperavam. Alguns diziam que ela provavelmente tinha economizado mais do que admitia dos 500 mil réis que Antônio tinha deixado. Outros especulavam que ela talvez tivesse um pretendente secreto que a estava ajudando financeiramente. Mas ninguém suspeitava da verdade. Joaquim, no entanto, não era tolo. Ele percebeu que Helena tinha comprado um vestido novo, que a cabana tinha um telhado novo, que ela parecia ter dinheiro para coisas que não deveria poder pagar. Um dia de outubro de 1848, mais de um ano após a morte de Antônio, ele apareceu na porta da cabana sem avisar. Helena, disse ele, sua voz casual demais para ser sincera. Passei por aqui e pensei em ver como você está. Vejo que fez melhorias na cabana. O telhado novo deve ter custado caro. Helena manteve o rosto impassível. Economizei cuidadosamente o dinheiro que Antônio me deixou e consegui fazer alguns reparos necessários. O telhado estava tão ruim que a chuva entrava direto no quarto de Gabriel. Não podia deixá-lo adoecer. Joaquim caminhou pela sala, seus olhos examinando tudo. E vi que você comprou móveis novos também. Uma mesa bonita, cadeiras de qualidade. Para alguém que deveria estar vivendo com dificuldades, você parece estar muito confortável. Eu trabalho muito como costureira, respondeu Helena, sentindo seu coração acelerar. Tenho vários clientes regulares na cidade agora. A senhora Dona Eulália até me recomendou para algumas de suas amigas. Joaquim se virou para encará-la diretamente. Helena, eu não sou estúpido. Costureiras não ganham dinheiro suficiente para pagar por tudo isso. De onde está vindo o dinheiro de verdade? Eu já lhe disse, insistiu Helena. Trabalhei duro e economizei. Seu cunhado deu um passo ameaçador em sua direção. Você está escondendo algo de mim. Eu posso sentir, esta cabana, esta propriedade, ainda faz parte da herança de meu irmão. Se há algo de valor aqui, algo que você encontrou ou que estava escondido, então a família Silva tem direito a isso também. Esta cabana foi deixada para mim no testamento, disse Helena firmemente, embora suas pernas estivessem tremendo. Foi lido pelo tabelião. É legal e oficial. Tudo o que está aqui dentro é meu por direito. Joaquim a olhou com raiva contida. Vamos ver o que o tabelião tem a dizer sobre isso, rosnou ele. E se eu descobrir que você está escondendo algo que pertence à família Silva, vou fazer você se arrepender. Depois que ele saiu, Helena ficou tremendo por 1 hora inteira. Joaquim estava ficando suspeito. Ela precisava ser ainda mais cuidadosa, mas também sabia que não podia viver na cabana para sempre, escondendo seu segredo e fingindo ser pobre. Ela tinha ouro suficiente para viver como uma mulher rica. O problema era como fazer isso sem levantar suspeitas fatais. Foi então que ela decidiu que era hora de consultar um advogado. Mas não qualquer advogado. Ela precisava de alguém competente, discreto e que entendesse de leis de mineração e propriedade.
Alguém que pudesse olhar os documentos que ela tinha e lhe dizer exatamente quais eram seus direitos legais. Ela viajou até Ouro Preto e procurou o escritório de advocacia mais respeitado da cidade. O doutor Sebastião Rodrigues era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos de aros dourados, conhecido por sua integridade e conhecimento das leis imperiais. Quando Helena entrou em seu escritório, o advogado a recebeu com cortesia. Como posso ajudá-la, senhora? Helena respirou fundo e decidiu confiar nele. Ela colocou todos os documentos sobre sua mesa, o diário de Bernardo Augusto, a escritura de propriedade, a concessão de mineração e a escritura de venda para João Ferreira da Silva. E então ela contou toda a história, desde o testamento de Antônio até a descoberta da caixa e da mina de ouro. Doutor Sebastião ouviu tudo em silêncio, suas sobrancelhas se erguendo de vez em quando, mas sem interrompê-la. Quando ela terminou, ele pegou os documentos e os examinou cuidadosamente, um por um, durante quase 1 hora. Helena esperou ansiosamente, com Gabriel adormecido em seu colo. Finalmente, o advogado tirou os óculos e a olhou seriamente. Senhora Helena, disse ele, o que você tem aqui é extraordinário. Estes documentos são completamente legais e válidos. A concessão de mineração de Bernardo Augusto nunca foi revogada pela coroa. Quando seu sogro comprou a propriedade, ele adquiriu não apenas a terra, mas também os direitos de mineração que vinham com ela. E quando seu marido a deixou para você no testamento, esses direitos foram transferidos para você. Então o ouro é legalmente meu? Perguntou Helena, mal ousando acreditar. Não apenas o ouro que já foi extraído, mas também tudo o que ainda está na mina, confirmou o advogado. Esta concessão de mineração cobre uma área de 5 alqueires ao redor da cabana. Qualquer mineral encontrado nessa área pertence legalmente a você. Helena sentiu as lágrimas de alívio correrem por seu rosto. E meus cunhados, eles podem contestar isso? O doutor Sebastião balançou a cabeça. O testamento de seu marido é claro. Ele deixou a cabana e as terras adjacentes especificamente para você. Os direitos de mineração estão anexados à propriedade da terra. Seus cunhados não têm nenhuma reivindicação legal sobre isso. Mas, acrescentou ele com um olhar sério, eu sugiro fortemente que você registre formalmente estes documentos no cartório imperial o mais rápido possível. Uma vez que estejam registrados oficialmente, não haverá nenhuma dúvida sobre seus direitos. Quanto custaria para fazer isso? Perguntou Helena. O advogado considerou por um momento. Os custos de registro e meus honorários somariam cerca de 2 contos de réis. É uma quantia substancial, mas considerando o valor do que você está protegendo, é um investimento necessário. Helena alcançou a bolsa que carregava e dela retirou 5 pequenas pepitas de ouro. Ela as colocou sobre a mesa. Isso seria suficiente como pagamento inicial? Os olhos do doutor Sebastião se arregalaram ao ver o ouro. Senhora, isso é muito mais do que suficiente. De fato, cada uma dessas pepitas vale facilmente 500 mil réis, ou mais, dependendo da pureza. Então aceite 3 como pagamento completo por seus serviços, disse Helena, empurrando as pepitas através da mesa. As outras 2, por favor, venda para mim discretamente e me entregue o dinheiro. Vou precisar dele para outras despesas. O advogado pegou as pepitas com cuidado, pesando-as na mão. Senhora Helena, disse ele com admiração, acho que você acabou de se tornar uma das mulheres mais ricas de Minas Gerais. E se me permite dizer, você está lidando com essa situação com notável inteligência e cautela. Nos meses seguintes, o doutor Sebastião trabalhou diligentemente em nome de Helena. Ele registrou todos os documentos no cartório imperial em Ouro Preto. Ele obteve certificados oficiais confirmando a propriedade de Helena sobre a cabana, as terras adjacentes e os direitos de mineração.
Ele até descobriu que a concessão original de Bernardo Augusto incluía direitos sobre um território ainda maior do que Helena pensava, estendendo-se por quase 10 alqueires. Quando tudo estava devidamente registrado e documentado, o Dr. Sebastião deu a Helena uma pasta de couro contendo cópias certificadas de todos os documentos. Agora está tudo legal e irrefutável, disse ele. Não importa o que seus cunhados façam ou digam, eles não podem contestar seus direitos. Helena guardou a pasta como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, porque de certa forma era. Aqueles papéis eram sua proteção, sua segurança, sua prova de que ela não era mais a viúva pobre e desamparada, mas uma proprietária de terras e direitos minerais com todo o apoio da lei imperial. Mas ela ainda não estava pronta para revelar tudo. Ela precisava de um plano mais elaborado. Precisava estar em uma posição tão forte que, quando a verdade viesse à tona, ninguém pudesse fazer nada contra ela. Durante o ano de 1849, Helena continuou vendendo ouro discretamente, mas agora com a orientação do Dr. Sebastião, que a apresentou a comerciantes confiáveis e ourives respeitáveis. Ela começou a acumular uma fortuna considerável em dinheiro, que guardava em cofres do Banco Provincial sob um nome falso, uma prática que o advogado sugeriu para maior segurança. Em 1850, 3 anos após a morte de Antônio, Helena finalmente se sentiu pronta para o próximo passo. Ela comprou, através de intermediários, uma casa grande e elegante no centro de Ouro Preto. Comprou também roupas finas, contratou criados e matriculou Gabriel, agora com 3 anos, em uma escola particular cara. A transformação foi tão repentina e dramática que toda a cidade ficou chocada. Como a viúva pobre, que vivia em uma cabana velha nos fundos da fazenda São Joaquim, de repente tinha se tornado uma das mulheres mais elegantes e aparentemente ricas de Ouro Preto. Os rumores explodiram. Alguns diziam que ela tinha se casado secretamente com um fazendeiro rico de outra província. Outros especulavam que ela tinha recebido uma herança inesperada de parentes distantes em Portugal. Os mais maldosos sugeriam que ela tinha se tornado amante de algum político poderoso, mas ninguém imaginava a verdade. Ninguém, exceto Joaquim, Carlos e Pedro, que ficaram furiosos quando souberam das mudanças na vida de Helena. Os 3 irmãos se reuniram na casa grande da fazenda para discutir o que fazer. Ela está escondendo algo, insistiu Joaquim, batendo o punho na mesa. Aquela cabana velha que demos a ela não vale nada, não pode ter produzido essa riqueza toda. Ela encontrou algo, eu tenho certeza. Talvez Antônio tenha escondido dinheiro lá antes de morrer. Ou talvez haja algo enterrado na propriedade. Deveríamos investigar, concordou Carlos. A cabana, tecnicamente, ainda está nas terras que faziam parte da fazenda original de nosso pai. Podemos alegar que ela faz parte do patrimônio familiar. Pedro, como sempre, era o mais hesitante, mas o testamento de Antônio foi muito claro. Ele deixou a cabana especificamente para Helena. Se tentarmos tomar de volta, ela pode nos processar. Processar? Riu Joaquim. Ela é apenas uma mulher, uma viúva. Os tribunais sempre ficam do lado dos homens de família estabelecida. Vamos até lá, vamos ver o que ela está escondendo. Os 3 irmãos chegaram à cabana em uma manhã de março de 1850, acompanhados por vários trabalhadores da fazenda. Mas, quando chegaram lá, encontraram a cabana completamente vazia. Helena tinha removido tudo, todos os móveis, todos os seus pertences. As paredes tinham sido recém-pintadas. O piso estava coberto com tábuas novas e brilhantes, e não havia sinal algum de que algo valioso pudesse estar escondido ali. Joaquim e seus irmãos reviraram o lugar, levantaram as tábuas do piso, cavaram buracos no quintal, procuraram em cada canto, mas não encontraram nada. Helena tinha sido muito cuidadosa. Ela tinha retirado todo o ouro da caverna meses atrás, vendido o que precisava e guardado o resto em cofres no banco. Ela tinha preenchido a caverna com terra e pedras, selado a entrada com concreto e instalado um piso completamente novo por cima.
Não havia mais nenhuma evidência da mina de ouro. Frustrados e furiosos, os 3 irmãos foram até a casa de Helena, em Ouro Preto. Eles bateram à porta com violência, exigindo falar com ela. Mas quem os recebeu foi o Dr. Sebastião Rodrigues, acompanhado por 2 oficiais da lei imperial. Senhores Silva, disse o advogado formalmente, minha cliente, a senhora Helena Maria da Conceição, me autorizou a lidar com qualquer questão que os senhores possam ter. Se desejam contestar algum aspecto da herança de seu falecido irmão, terão que fazê-lo através dos canais legais apropriados. Queremos saber de onde veio o dinheiro dela, exigiu Joaquim. Ela está vivendo como uma rainha, comprando casas e roupas caras. Esse dinheiro não pode ter vindo de costura. O Dr. Sebastião sorriu friamente. A senhora Helena não tem obrigação de explicar suas finanças para os senhores, mas, já que vocês insistem, posso lhes mostrar os documentos que comprovam a origem legal de sua riqueza. Ele abriu sua pasta e retirou cópias dos documentos de propriedade e da concessão de mineração. Mostrou aos 3 irmãos os registros oficiais, os certificados imperiais, as escrituras com selos e assinaturas. Como podem ver, explicou ele, a propriedade onde ficava a cabana de sua falecida cunhada inclui direitos de mineração concedidos originalmente pela coroa portuguesa em 1798. Esses direitos nunca foram revogados e foram transferidos legalmente através de escrituras sucessivas até chegarem ao seu irmão Antônio e depois à sua viúva Helena. A senhora Helena exerceu seus direitos legais de mineração em sua propriedade e encontrou depósitos minerais de valor. Todo o ouro extraído pertence legalmente a ela, e está tudo devidamente documentado e registrado nas autoridades imperiais competentes. Joaquim ficou branco. Ouro? Havia ouro na cabana? Havia uma mina de ouro sob a propriedade, confirmou o advogado, uma mina muito antiga e produtiva, que agora foi completamente esgotada. Todo o mineral já foi extraído e vendido legalmente pela senhora Helena. E antes que os senhores pensem em contestar qualquer coisa, devo informá-los de que qualquer tentativa de interferir nos direitos de propriedade da senhora Helena será vista como uma violação da lei imperial e será processada com todo o rigor. Os 3 irmãos se entreolharam, a realidade da situação começando a penetrar. Eles tinham desprezado aquela cabana velha. Tinham rido da herança insignificante que Antônio deixara para sua viúva. E o tempo todo, debaixo daquelas tábuas velhas, havia uma fortuna em ouro esperando para ser descoberta. Uma fortuna que agora pertencia completamente a Helena. Carlos foi o primeiro a recuperar a voz. Mas nós não sabíamos, gaguejou ele. Se soubéssemos sobre o ouro, nunca teríamos concordado com a divisão do testamento daquela forma. Fomos enganados. O Dr. Sebastião balançou a cabeça. Seu irmão Antônio fez suas escolhas de forma livre e consciente. Ele deixou o que quis para quem quis. O fato de vocês não terem percebido o valor real da propriedade que ele deixou para sua viúva não é culpa de ninguém além de vocês mesmos. A ganância os cegou, senhores. Vocês quiseram as terras grandes, o gado, o dinheiro visível e desprezaram o que consideravam insignificante. Agora terão que viver com as consequências de sua própria ambição, naquele momento. Helena apareceu no topo da escada. Ela vestia um vestido elegante de veludo verde escuro. Seu cabelo estava preso em um penteado elaborado, e ela usava um colar de ouro com pedras preciosas. Parecia uma senhora da alta sociedade, e mal se reconhecia nela a viúva pobre e desesperada de 3 anos atrás. Joaquim, Carlos, Pedro, disse ela, descendo as escadas com Gabriel, agora um menino bonito e bem vestido ao seu lado. Vocês me humilharam quando eu estava vulnerável. Me deram a pior parte da herança. Me deixaram em uma cabana em ruínas com um bebê recém-nascido. E me viraram as costas quando pedi ajuda. Vocês acharam que eu não era nada, que eu não merecia respeito ou consideração.
Mas Antônio sabia de vocês. Ele conhecia a ganância que havia em seus corações. Por isso, ele me deixou a cabana, porque ele sabia que vocês nunca veriam o valor real dela. Ele escondeu minha herança onde vocês nunca pensariam em procurar, porque vocês só enxergam o que é óbvio e superficial. Agora eu tenho mais riqueza do que vocês jamais terão. E vou usar essa riqueza não para vingança, mas para fazer o bem. Vou construir um orfanato para crianças que perderam seus pais, assim como meu Gabriel quase ficou desamparado. Vou ajudar viúvas em situação de necessidade, para que nenhuma mulher tenha que passar pelo desespero que eu passei. E vou viver minha vida com dignidade, provando que uma mulher pode ser forte, inteligente e independente, mesmo em um mundo que tenta nos diminuir. Joaquim quis dizer algo, sua boca se abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. O que ele poderia dizer? Helena estava completamente dentro de seus direitos legais. Ela não tinha roubado nada, não tinha enganado ninguém. Ela simplesmente tinha sido mais esperta do que eles. Os 3 irmãos saíram da casa de Helena naquele dia completamente derrotados. A notícia de toda a história se espalhou rapidamente por Ouro Preto e pelas fazendas vizinhas. As pessoas falavam maravilhadas sobre a viúva que tinha encontrado uma mina de ouro escondida sob sua cabana velha, sobre o marido que tinha protegido sua esposa mesmo depois da morte, sobre a justiça poética de tudo aquilo. A reputação de Joaquim, Carlos e Pedro sofreu um golpe terrível. As pessoas os viam agora como gananciosos e cruéis, homens que tinham maltratado uma viúva vulnerável e que agora tinham recebido sua merecida lição de humildade. Muitos dos negócios deles foram afetados, pois fazendeiros e comerciantes da região preferiam não fazer negócios com homens de caráter tão duvidoso. Helena, por outro lado, tornou-se uma figura respeitada e admirada. Ela cumpriu sua promessa e construiu um orfanato em Ouro Preto, uma estrutura grande e bem mantida, onde crianças abandonadas ou órfãs recebiam abrigo, comida, educação e amor. Ela doou dinheiro para a igreja local, ajudou viúvas necessitadas com pensões mensais e patrocinou várias melhorias na cidade, incluindo uma escola para meninas pobres. Ela nunca se casou novamente. Alguns homens tentaram cortejá-la, atraídos por sua beleza, inteligência e riqueza. Mas Helena sempre recusava educadamente. Seu coração pertencia a Antônio, ao homem que tinha acreditado nela e a protegido mesmo além da morte. Gabriel cresceu sendo um jovem educado e gentil, sempre consciente de que sua mãe tinha lutado incrivelmente para lhe dar uma vida boa. Quando completou 18 anos, em 1865, Helena o levou até a antiga cabana dos fundos, que ela tinha mantido como propriedade, mas nunca tinha vendido ou destruído. Filho, disse ela, entrando na pequena construção que agora estava limpa, mas vazia. É aqui que tudo começou. Foi nesta cabana que eu e você quase morremos de frio e fome. Foi aqui que eu descobri que seu pai tinha me deixado muito mais do que uma herança material. Ele me deixou uma lição sobre coragem, sobre ser mais esperto do que aqueles que te subestimam, sobre nunca desistir mesmo quando tudo parece perdido. Gabriel olhou ao redor da cabana simples, tentando imaginar sua mãe ali, sozinha e desesperada, com ele ainda bebê. Você foi muito corajosa, mamãe, disse ele, abraçando-a. Muitas mulheres teriam desistido, mas você lutou e venceu. Helena sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu venci porque seu pai me deu as ferramentas para vencer. E por que me recusei a aceitar o destino que outras pessoas tentaram impor sobre mim? Lembre-se sempre disso, Gabriel. Não importa o que os outros digam que você é ou o que você pode fazer. O que importa é o que você sabe sobre si mesmo e até onde está disposto a lutar por isso.
Anos depois, quando Gabriel já era um homem adulto e bem-sucedido, advogado como o Dr. Sebastião, que tanto tinha ajudado sua mãe, ele escreveu a história de Helena em um livro. A história da viúva que foi deixada com quase nada pelos cunhados gananciosos, mas que descobriu uma mina de ouro escondida sob uma cabana velha e usou essa riqueza não para vingança, mas para ajudar outros que estavam em necessidade. O livro se tornou um dos mais lidos em Minas Gerais, e a história de Helena inspirou gerações de mulheres a serem fortes, independentes e a nunca desistirem de seus direitos, não importa quão impossível a situação pudesse parecer. Helena viveu até os 83 anos, morrendo pacificamente em 1902, cercada por Gabriel, seus netos e dezenas de pessoas cujas vidas ela tinha tocado com sua generosidade e compaixão. No seu funeral, centenas de pessoas compareceram, desde fazendeiros ricos até mulheres pobres que ela tinha ajudado ao longo dos anos, todos com histórias de como Helena Maria da Conceição tinha mudado suas vidas para melhor. Joaquim, Carlos e Pedro nunca se recuperaram completamente da humilhação de terem sido superados por quem eles tanto desprezaram. Joaquim morreu alguns anos antes de Helena, amargo e sozinho, tendo perdido a maior parte de sua fortuna devido a maus investimentos e negócios fracassados. Carlos vendeu sua parte da fazenda e se mudou para o Rio de Janeiro, onde viveu modestamente até sua morte. Pedro foi o único que tentou fazer as pazes com Helena nos anos finais de sua vida, visitando-a ocasionalmente e admitindo que eles tinham sido terrivelmente injustos com ela. Helena o perdoou, porque seu coração era generoso demais para guardar rancor. A velha cabana dos fundos permaneceu de pé por muitos anos após a morte de Helena, mantida como um monumento histórico pela cidade de Ouro Preto. Até hoje, mais de 170 anos depois dos eventos desta história, as pessoas visitam o local e contam aos seus filhos sobre a mulher extraordinária que transformou uma herança aparentemente sem valor na base de uma fortuna e que usou essa fortuna para fazer do mundo um lugar melhor. E assim termina a história de Helena, a viúva que todos achavam que tinha perdido tudo, mas que, na verdade, ganhou muito mais do que ouro. Ela ganhou dignidade, justiça e a prova de que o amor verdadeiro protege até depois da morte. Antônio sabia que seus irmãos eram ambiciosos e por isso deixou o maior tesouro exatamente onde ninguém iria procurar. E você, o que achou dessa reviravolta? Você teria coragem de fazer o que Helena fez? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou dessa história, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like para me ajudar a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. E não vai embora ainda. Clica agora no próximo vídeo que eu vou te recomendar, porque eu tenho certeza que você vai se emocionar ainda mais com a próxima história. Te espero lá.